Vamos lá, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero estar lendo os versículos 14 a 16, para a gente refletir um pouco. Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. E até o 17, então vamos ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo está falando de uma posição que nós, crentes, desfrutamos. Ele fala que se todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Logo, é uma filiação espiritual, porque precisa ser tomada pelo Espírito. Qual é a diferença entre escravo, servo e filho? Escravo, você é obrigado. Servo, você serve porque você quer. E filho é dado por Deus. Quando você olha o Evangelho, Deus, o propósito de Deus é chamar filhos. Desde o início, Ele chama filhos. Herança, promessa. Deus, Ele tem filho, o filho na eternidade, mas Ele quer, o desejo de Deus é ter filhos na terra. Foi por isso que Ele cria o homem, para ter filhos. No capítulo 2, versículo 8 de Hebreus, diz que o propósito de Jesus é levar muitos filhos à glória. Então, filhos, só que muitas vezes a nossa mentalidade não é de filho, mas de escravo. Nós não sabemos o que é o direito de filho, e isto envolve conhecimento. No capítulo 4, vamos ler, de Gálatas 4, 1 e 2, ele fala que em nada o herdeiro, quando é menor, é diferente do escravo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores. Ainda que seja senhor de tudo, se eu sou filho, eu tenho direito. Se eu sou filho, eu tenho direito, eu tenho liberdade, eu tenho autorização para entrar, porque sou filho. Glória a Deus. Você, quando uma pessoa chega na sua casa, que não é relação, você recebe na sala, mas o filho vai para a cama. Se você guardou alguma coisa, ele vai lá e come. É ou não é? Come mesmo. Abre a porta, entrega logo, não faça barulho. Amém. Esse é o filho, mas há um espírito chamado demoníaco que quer instalar na mente das pessoas, dos crentes, que essa paternidade que nós temos com o Senhor, e nós
nos tornarmos distantes. E Deus não nos chamou para isso. Você chega com parcimônia, porque você não se acha filho. Filho tem direito, filho pode entrar. E se você não entender isso pela Bíblia, está dizendo: olha, o herdeiro, quando é criança, quando não tem entendimento, ele é igualzinho o servo. Ele não desfruta daquilo que é para desfrutar. Estão entendendo, irmão? Ou se não entenderam? Hein? O que Paulo está dizendo? Quando uma criança, o pai dela deixa uma herança grande, ela não desfruta disso porque é uma criança, ela está debaixo de tutor. Embora seja dono, mas ela não desfruta porque é criança. Ele está dizendo que no sentido espiritual, nós podemos acontecer a mesma coisa. Eu sou filho de Deus, mas você chega diante de Deus com cerimônia como se não fosse. Capítulo 15 de Lucas, a história do filho pródigo, você vê isso com o filho que ficou. Nossa, não dá pra isso hoje. É? Eu estava pensando sobre isso hoje. Tinha tudo para desfrutar e Não desfrutava. O outro que saiu e perdeu tudo, quando ele recobra, quando a Bíblia diz lá no capítulo 15, 17, que ele caindo em si, ele fala: vou voltar, na casa de meu pai há muito. Ele fala o nome do pai 5 vezes, e o filho que ficou não fala o nome do pai nenhuma vez, e ainda Sempre reclama, né? Senhor. e ainda reclama. Não sente filiação, Estava do lado do pai e ainda reclamava. tinha tudo, e o pai fala: filho, tudo que é meu é teu. Você com esse cara que gastou tudo, você faz. Eu faço porque esse meu filho estava perdido, ele foi achar. Então esse caso, pastor, ele vivia como se fosse um servo, né? Um servo. E muita gente vive na casa de Deus assim. Tem o pai, Deus é um pai bondoso. Tem um hino que fala: um pai bondoso tenho lá no céu. Nós temos um pai bondoso, e nós muitas vezes não chegamos a ele como pai. Desfruta pelo filho. Ficamos com cerimônia, não desfrutamos das coisas de Deus, porque não sabemos o nosso direito. Ele está dizendo: todos que são guiados pelo Espírito, é fundamental o crente ser guiado pelo Espírito. É o Espírito que traz esta filiação. No versículo 15 ele fala assim: vocês não receberam o espírito de escravidão, mas de adoção. Por que a Bíblia fala do espírito de adoção? Vocês que estudam na escola dominical, vocês têm que saber, hein? Evangelho de João 1:12, quem cita de cor? Os professores têm que saber de cor. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Leia, então fala onde? Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Rejeitaram. Não, Quem era esses seus? Os judeus. Povo judeu. Povo judeu. Então, Jesus veio para este povo como uma promessa que ele tinha estabelecido com Abraão, o povo da eleição, o povo da aliança, e esse povo não recebe, mas ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. E aí Paulo está dizendo que nós recebemos o espírito de adoção. Quem era o filho legítimo que tinha direito era o judeu. Nós fomos adotados na mesma regalia que eles são, porque nós cremos no sacrifício.
Aleluia. como filho adotivo, né? Tem todo Isso o aí, direito. o direito. Tá? Isso era muito mais evidente no Império Romano. Tá? A adoção lá, você era cúspide de um filho legítimo. Então Paulo aplica isso porque isso era muito, muito forte, a adoção. A Bíblia mostra algumas coisas lá no Velho Testamento, quando Jacó, ele chama os filhos perto da sua morte. Quantos filhos Jacó tinha? 12. Eu esqueci. Hein? 12 filhos. Ele chama. Primeiro vem José com os 2 filhos. Qual era o nome dos filhos de José? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. E ele coloca os 2 garotos no joelho e começa a abençoar, e ele faz isso. Troca de mão. Bota a mão direita sobre a cabeça de Efraim, a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E aí José fala: pai, o senhor está com a mão errada. O mais velho é esse. Ele disse: não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque este menor será maior do que o mais velho. Se você olhar Manassés, o que Gideão disse? Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão: eu sou o menor da minha família, a minha família é o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Tá? Porque ela ficou dividida, né? A metade ficou antes do Jordão e a outra metade. Quais foram as 2 tribos que ficaram antes do Jordão? Fazendo prova hoje, hein? É Manassés e Gade, né? 2 tribos. São 2 tribos e meias antes. Ó, o professor da escola dominical infantil tem que saber, Não ó. é Gade, não? Hein? Manassés e Gade, não. São 2 tribos e Manassés é meia. Porque a outra meia foi do outro lado. Hein? É porque eles sumiram, a gente esqueceu. Como eles sumiram na história, a gente esqueceu deles. Hein? Não, Benjamim não. Benjamim era da tribo. Saul foi da tribo de Benjamim. As 2 tribos que ficaram no final entre judeus foi Benjamim e judeu. Gade, Manassés é metade e. Aí que o senhor não tá. Azé? Não. Não é Rubens, não. Não foi Zebulon, não. Zebulon é próximo ao mar. Zacá está perto de Não, também não é não. Tá? Israel. Tem que conhecer a geografia de Israel, botar assim na mente. Tá? Dan, Efraim, Benjamim. Dan era no extremo. Rubens. Rubens pra cá. Rubens, Gade e Manassés. Rubens foi o Tá aqui. primogênito. Rubem, Gade e Manassés. E olhe bem, interessante. A bênção que Abraão dá ao primogênito, ele não dá ao primogênito dele, ao Rubens. Verdade. Ele dá ao primogênito de Raquel, a José. Ele chama Rubem de inconstante. Ele chama Rubem de inconstante. Rubem profanou o Deitou leito com a dele. concubina, né? E ele perdeu o direito. Tá? E ele dá a primogenitura, a bênção maior, ele dá a José. Só que José não é relacionado entre os 12. Os 2 filhos deles é incluído. Quando você faz coisa certa, Deus recompensa. Quando você faz errada, você paga. Não tem. E todo mundo queria a primogenitura porque era um direito do mais velho. E ele perdeu. A bênção, irmãos, a coisa na vida que você deseja.
muitas vezes você não é o propósito de Deus. A bênção para Jacó era Raquel, mas a bênção de Deus para Jacó foi Lia. Raquel teve 2 filhos, Lia teve 6. As 2 maiores tribos referenciais de Israel vêm dela. Levi Eu não estava discutindo isso outro dia, né? Eu falei, tá bom, vamos parar e fazer um estudo. Né? Porque, pastor, por que assim, José que era, e acabou que assim, as tribos mesmo Jesus veio dos de 2. Judá, né? E a Bíblia diz lá no capítulo 29 de Gênesis: por ser Lia desprezada, Deus abre a madre dela. E a bênção dela, a bênção de Jacó para povoar, para constituir uma nação, vem dela. Mas ele desprezava. Capaz de José para José morreu, eu quase sumiu. A mãe de José era estéril, Raquel era estéril. Tanto é que ela morre quando tem Benjamim no caminho. Então, Jacó faz um processo de adoção. Ele diz: estes filhos teus serão chamados na minha descendência. O que ele fez? Ele adotou os filhos de José como se fosse dele. Então, quando você cita as 12 tribos de Israel, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Azer, Gade, Naftali, Zebulon e por aí vai, está lá Efraim e Manassés, porque eles foram adotados. Paulo está fazendo esse simbolismo que nós, extemporâneo, porque Deus veio para eles, mas como eles fecharam o coração a todos quantos creram, Deus abriu esta porta e nós somos chamados. Nós não somos chamados, nós somos de fato filhos de Deus. Aleluia. Ele fala chamados, mas a filiação é algo espiritual. Certa vez, nós estávamos no interior pregando o Evangelho, e lá algumas pessoas se converteram. E aí a pessoa falou assim: ore. Um não quis orar, o outro falou pai. A hora que ele falou pai, um perdido que nunca tinha ouvido, esse é filho. Você sente a filiação na hora, porque a hora que a pessoa nunca tinha orado, foi orar, ele falou pai. Porque há uma comunicação espiritual que você identifica que você é filho. Você sai daqui, vai num país que você não entende nada. Você entra numa igreja, você não entende nada, mas você sente a filiação com as pessoas, porque nós estamos de uma família espiritual. Você não precisa ou entender, você precisa sentir a comunhão do Espírito de Deus. Então, quando nós temos essa filiação espiritual, a Bíblia diz que nós podemos chegar diante dele, não com aquele espírito de escravidão, mas de adoção, e clamar: Abba, Pai, Papai. Ter liberdade de dizer papai. Nós temos visto muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, com esta filiação profunda, através do Espírito, por causa dos pais terrenos. Elas não tiveram a referência. Aí entra, irmãos, criação, condução na criação de filhos na igreja. Você se torna representante de Deus para que o seu filho tenha liberdade e experimente
uma relação paternal com o Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem, que foram abusadas, outras desprezadas, outras foram abandonadas pelos pais, e hoje nós temos um séquito de orfandade, porque nós temos aqui quase 40% de filhos que não têm o nome do pai na certidão, porque não sabem que é o pai. Isso é obra de Satanás. Deus quer construir filhos. Satanás quer a orfandade, mas Deus quer filhos. Ele chamou para ser filhos. Isso é importante para nós, irmãos. Reconhecer isto e ter esta liberdade de aproximação com o nosso Deus. Na sua oração, qual é a relação que você tem? De estrangeiro ou de filho? Tem gente que é estranho para o Senhor. Mas e o irmão do filho pródigo, que é estrangeiro? Nós precisamos. A Bíblia está dizendo que Ele nos deu o espírito de adoção. Irmãos, há uma coisa que muitas vezes a gente fica um pouco preocupado. Muitas vezes nós queremos ser aceitos por Deus. Quando estamos no labor ou fazendo alguma coisa. A nossa chamada não foi para isso. Se você faz, muito bem. A sua chamada foi para ser filho. Filhos de Deus. Lá no Oséias 11:1 ele diz: quando era criança, do Egito eu chamei o meu filho. Deus sempre quer trazer-nos ao filho. Desde o Velho Testamento, ele procura esta relação paternal. Como ele tem um filho na eternidade, muitos filhos ele quer fazer aqui. A proposta de Jesus vir, sofrer, você olha no Isaías 53, nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz que no versículo 10, agradou Deus moê-lo fazendo enfermar. No versículo 11, e ele verá o sacrifício da sua vida e ficará satisfeito. Qual é a satisfação de Jesus pelo que ele passou? É condução dos filhos a Deus. Esse é o propósito de Deus. Quando a multidão aparecer, tem um hino, acho que 509, fala quando o Jordão passarmos unidos, não é isso? É uma multidão de pessoas. Jesus verá isto, ele vai dizer ao Pai: Pai, valeu a pena. Olha a quantidade de irmãos. Isso está, veja, está em Gálatas capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Ele fala de filhos e fala também de irmãos. Quem achou a lei? Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Na minha versão, AA é servo. Almeida atualizada. Servo? É diferente. Mas a Almeida atualizada aqui. AA. Depois a AA também. Que é servo, escravo. O que Jesus, se não me engano, no capítulo 15 de João, diz aos discípulos? Eu não vos chamo mais de servo. Quem completa o versículo para mim? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor,
mas eu te chamo de amigos, filhos, porque vocês estão sabendo o que eu vou fazer. O problema do servo é este: você tem limitação, você não é chamado para entrar lá na sua suíte. O filho é. Então Jesus disse: eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe, eu chamo de amigo. E ele dá uma oportunidade para nós, filhos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele fala chamar muitos filhos e filhas. 6 e 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É esse o desejo de Deus, levar filhos. Nós precisamos olhar para o Senhor, para o sacrifício da cruz de Cristo, que nos abre esta possibilidade de você ser filho, e você como filho exercer este direito de relacionamento com Ele. Filho não tem restrição com o pai. Filho abre o coração para o pai. Por que, irmãos, nós temos tanta gente ferida dentro da igreja? Se nós temos um pai que quer trazer alívio e curar o nosso coração. Aleluia. Tem um texto em Jeremias que fala assim: será que não há bálsamo de Gileade na terra, na minha terra? Nem, acho que está no capítulo 8. E aí ele pergunta: por que não foram curados? Acho que é o último versículo, se não me engano. A pergunta é o seguinte: ele faz 3 perguntas nesse versículo. Não, hein? 22 é o último. 8:22. Não aguento em Gileade. Ou não há um médico? Não há um médico. Pois não teve lugar a cura da filha do meu povo. Você está entendendo? Deus está perguntando: porventura não há remédio? Não há. E por que não foi curado? São 3 perguntas aí. Não há unguento de Gileade, não há cura, não é isso? A segunda. Não há médico. Não há médico. E por que não foi curado? Qual o problema? Se Deus já fez tudo. Somos nós, irmãos, que a gente não se relaciona com Deus como Pai. A gente não se achega a Ele como nós deveríamos, porque nele há restauração completa. Deus quer que os seus filhos pertencentes à igreja sejam completos, plenos dele. Isso depende de consciência nossa. Cair em si, como diz Atos 9, cair as escamas. Enquanto nós não crescermos, sairmos do estágio de criança, você não vai ter a plenitude daquilo que Deus conquistou para você. Enquanto você for criança, você vai ser dono de tudo, mas sem desfrutar de nada. É porque uma parte é invisível, e nós gostamos que as pessoas nos vejam bem. Se por dentro estiver corroído, mas por fora está uma aparência, você quer viver assim. Agora, a estabilidade física, visível, depende da minha cura interna. Você só será pleno de Deus. E muitas doenças físicas, elas são provenientes do meu estado emocional. Então você tem que deixar Jesus curar.
Se você quiser ter uma vida espiritual que vale a pena, porque senão você vai transformar um carregador de Bíblia e carregando as enfermidades. Deus não quer isso. Deus quer filhos, imagem e semelhança dele. Deus é imperfeito? Não. Ele nos criou assim. Nós perdemos com o pecado e em Jesus nós podemos recuperar. Aleluia. É essa a proposta que Deus quer com a gente, que a gente se renda a Ele. Isso depende de nós, irmãos. E para a palavra de Deus, ela é a restauradora. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aonde houve o dano, Deus quer ir lá tratar do nosso, curar. Senão, Ele é o médico dos médicos e Ele tem um bálsamo. Então Ele quer tratar da nossa vida, para você sentir, chegar diante dele e se derramar perante Ele. Você sabe por que as pessoas hoje não querem orar? Orar é relacionamento com Deus. As pessoas chegam e sentam, não tem prazer em oração, não tem prazer em falar com o Pai. Esse é um problema, esse é um sintoma grave. As pessoas não têm prazer em falar com o Pai. Pai, eu quero isto, eu estou aqui porque eu estou vivo. Aleluia. Me deste vida e me deste saúde mais um dia. Eu invariavelmente, quando começa a clarear o dia, eu estou na minha posição, eu começo a agradecer. Mais um dia que o Senhor me deu. Porque a nossa vida é tão passageira, é um fiozinho tão tênue. Se Ele fizer assim, você já era. Se você está aqui, você tem que agradecer ao Senhor. Mas como nós não temos prazer de conversar com o nosso Pai, sentar e conversar. Eu me lembro quando meu pai, eu chegava na casa dele, sentava ao lado, desde criança, e ele gostava de dar um panorama político, que acompanhava muito, e econômico da situação do Brasil. E a gente conversava sobre isso, as notícias do dia, e ele falava muito da Bíblia. Ele chegava assim e falava: acabei de ler a Bíblia hoje, 40 dias. Então ele repetia a leitura, e sempre que eu chegava ele estava me contando a novidade da Bíblia. Por quê? E eu gostava de ir lá, eu pegava ele para ir para a igreja, todos os cultos. Por quê? Porque eu tinha prazer. Deus é a mesma coisa, é relacionamento. Se eu não tenho o prazer de me relacionar com o meu Pai Celeste, eu vou ficar de boca fechada. Quando você ajoelha para orar, eu estou lá, olhando para o teto. Irmãos, aproveite o tempo. Vem tempo de sequidão aí. Espere, vem tempo de sequidão. Se você não tem prazer em buscar o Senhor, é que você não tem uma relação de pai e filho. Nós somos chamados, a Bíblia diz no versículo 16: se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Qual é a herança que está reservada para nós? Eu não me lembro onde, a 1 Pedro, acho que o primeiro capítulo, eu não sei o versículo, fala que nós temos todas as bênçãos, Deus nos deu. Versículo 4 e 5, capítulo 1, versículo 4 e 5, 1 Pedro, leia aí. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar. Para se revelar no último tempo. Ele está dizendo que nós temos uma herança incorruptível, imacessível, que ninguém
pode tocar. E ele está dizendo que ela está reservada a nós nos céus. O que você fez para você ter essa herança? Nada, você apenas creu. Tudo veio por Jesus. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6,19: aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Pense na sua herança eterna. As pessoas pensam no tesouro daqui e ficam circundados às coisas da terra, mas nós temos uma herança celeste. Está dizendo aqui, ele diz no versículo 6: nisto exultai. Você tem que ter alegria, porque você é filho de Deus. Você tem uma herança eterna dada gratuitamente. Ele diz que essa exultação ela tem que ser profunda, porque nós temos da parte de Deus algo que ninguém tira. Só que não avalia. Você não quer conversar com o seu pai que te deu de graça. Te deu de graça. Então ele está dizendo que nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ele diz: e o Espírito comunica-se com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é uma convicção, irmãos, que ninguém pode tirar do nosso coração. Eu me lembro que quando eu trabalhava, nós tínhamos uma reunião periódica, e uma vez uma pessoa disse: vocês são muito petulantes. Falei: por quê? Porque vocês afirmam que são salvos, e os outros, falei, a gente afirma por uma convicção. Nós temos um testemunho que afirma que somos salvos, que é o testemunho do Espírito. Você sabe quando você está em retidão, e você sabe quando você pisa fora também, porque ele te avisa. Se você estiver sintonizado com o Espírito, ele te avisa. Ele te avisa quando você está em retidão e quando você faz qualquer coisa que desabone. E a Bíblia diz que quando você faz isso, entra no caminho, volta logo, se arrepende e pede perdão. Então, nós temos um testemunho, essa filiação graciosa de Deus. Isso é uma segurança para o crente. A presença do Espírito em nós, comunicando a nossa salvação, comunicando a manifestação de Deus em nós, vivificando a nossa vida. O Espírito é o vivificador. Romanos 8:11 fala isso, que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. É um poder que ele atua. Lá no capítulo 1 de Efésios, versículos 19 e 20, ele diz que o poder que atuou em Cristo levantando dos mortos é o mesmo poder que atua em nossa vida. Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, mais ou menos. Bia não está aí para conferir, mas é isso mesmo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse é o 20. E ele no 19 ele vai mostrar a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E ele exerce em Jesus, levantando os mortos. É o que atua em nós. Tá? Satanás, o inferno todo estava em volta do túmulo de Jesus, para ver, a morte não vem. A Bíblia diz que Deus mostra a suprema grandeza do seu poder, vai lá e levanta-o da morte. É este poder que ele exerce quando ele salva uma pessoa, porque uma pessoa é morta sem Deus. Então ele está dizendo que nós, o testemunho do Espírito em nós. E o 17: se somos filhos, somos também herdeiros. Ele vem, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. O pacote das promessas de Deus envolve, irmãos, sofrimento. Por que sofrimento? Porque a caminhada cristã produz sofrimento. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer ter uma vida reta, mais você vai ter sofrimento. Capítulo 3, verso 12, se não me engano, 2 Timóteo, Paulo diz: todos quantos querem piedosamente seguir a Cristo padecerão perseguições. Então esse é o resultado. E 2 Timóteo 3 e 12. Esse é o resultado. O sofrimento, irmãos, faz parte da nossa melhora de vida espiritual. Eu sempre atribuo que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que nos é favorável. Ele coloca à nossa disposição a palavra. João 8,32: conhecereis a verdade, e Ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo, que é o agente que pega esta palavra, vivifica esta palavra e atua na nossa natureza para mortificar. O versículo do capítulo 8, versículo 13 diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, você vai viver. Então, só através do Espírito eu posso dominar a minha natureza. E o sofrimento vem acompanhado, porque através dele eu me aproximo de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 12 e 10 que Deus corrige a quem ama, querendo que nós sejamos participantes da santidade dele. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Da santidade. Veja o projeto de Deus. O que é santidade de Deus? A beleza de Deus é refletida na santidade dele. Deus é translúcido. Leia 1 João 1 e 5. 1 João. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E essa é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Veja, nele não há vestígio nenhum que possa apagar. Então a santidade de Deus é uma santidade translúcida. Aleluia. E Ele quer nos corrigir para que sejamos assim. Amém. Esse é o desejo dele. E aí ele vem com o sofrimento. E Tiago fala: tende por motivo de toda alegria ao passardes por provações. Não reclama, irmão, não murmure. Vai, glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Nós temos um grande problema, um grande entrave na nossa vida, irmãos, que depõe contra nós. Chama-se língua. O cara vai legal, daqui a pouco ele solta a língua, aí ele volta tudo outra vez. Aí fica reprovado, tem que repetir. Se você entregou algo na mão do Senhor, está passando por prova, converse com Ele, que Ele é Pai. Amém. Ele sabe da sua dor, Ele sabe aonde dá, mas não fale com ninguém, porque a hora que você falar, Ele sai da jogada. Tem gente que vou buscar o Senhor, mas fala com um, fala com o outro. Aí, meu irmão, não é fácil não, né? Não é fácil. Eu fico lá em casa falando com a mulher fala: vou buscar, daqui a pouco ela fala: olha. Rapaz, o domínio da língua é terrível. E você precisa, porque você pode atrasar a bênção de Deus. Povo de Israel, Então, o coração é algo. por causa da língua.
Eles rodaram, ficaram no deserto. Morreram no deserto. A Bíblia diz em Números 11:4 que o vulgo sentou para murmurar, reclamar de Deus. Chega no capítulo 13, 10 príncipes incendeiam a congregação. E Deus falou: vocês não entrarão no meu descanso. Vão rodear, vão morrer todos no deserto. É muito sério, irmãos. Se você quer depender de Deus, guarde a língua. 1 Pedro 4, 10 ou 11. Um que cita o Salmo 34. Quem quiser ver dias felizes, Não. Se alguém fala fale de acordo com os não, horários. é um que fala, quem quiser ver dias felizes, é que está no Salmo 34. Ele diz aqui no capítulo 4, refreia a sua língua do mal. Não está aí não? Não. Eu acho que está assim. Eu esqueci. Mas está lá no Salmo 44. O Salmo 34. É a mesma coisa que Pedro cita aqui. Olha, será que eu me confundi, hein? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. É esse aí. Ele que era maravilha e deu Jesus, que fez sua língua do mal, nos guarda com É isso aí. 1 Pedro 3, 10 e 11. Aparte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Isso aqui está no Salmo 34. Então ele está dizendo: refreie a sua língua do mal. A nossa língua, irmãos, é para a glória de Deus. É para você, por isso que você deveria orar mais. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você falar com Deus, menos você vai ter tempo de estar murmurando, falando, tá? Pré-julgando as pessoas. Tem que refrear a língua. Conversa com o Senhor. Você é filho, você tem direito, você tem herança. Conversa com Ele, que Ele traz o domínio, e muitas vezes Ele vai te colocar em situações para você aprender. Se você for sábio, aí entra Tiago 1,5: aquele que tiver falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá tudo liberalmente. Muitas vezes você está numa situação, por falta de sabedoria, a situação perdura, porque enquanto você não aprender, Deus não tira da situação. Então nós precisamos, irmãos, ser filhos mesmo, filhos obedientes, filhos que possam manifestar Deus na vida, filhos que possam glorificar a Deus na vida, dar um testemunho de filhos, que as pessoas possam ver isso em você, porque da nossa relação, da nossa paternidade, Deus é nosso Pai, e por você não ter esse domínio e esse Deus como Pai seu, aí vem uma coisa terrível que domina muitos crentes: a ansiedade. Por falta da paternidade, dessa relação paterna, nós somos ansiosos. Se você tiver a garantia de Deus, uma relação de filho com o Pai, você não será ansioso, porque Ele supre a sua necessidade. Aleluia. Quantas pessoas ansiosas estão aí? E daqui a pouco estão com um processo aí de gastrite, de úlcera, e tudo condicionamento. Agora, se você tem o Deus que te cuida, que você tem uma relação de
filho para pai, você não vai andar ansioso. A Bíblia diz que Ele é nosso protetor, nosso auxiliador, e nós estamos seguros nele. Hebreus 2:17 diz que Jesus nos conhece e nos atende, porque Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então Ele está pronto a nos atender. Você não precisa andar ansioso. Acerte-se com o Senhor. Tenha esse sentimento de filho com pai. Só para encerrar, pastor, lá no 1 Pedro 3:12, diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo. E os seus ouvidos atentos às suas orações. As orações. Tá? Amém. Se você é filho e tem uma relação de paternidade, você não é órfão, você está seguro. Você sabe que Ele está te ouvindo, Ele está atento à nossa vida e está ouvindo a nossa oração. Para que viver preocupado e ansioso? Mas quantas pessoas vivem assim? Porque eles estão pensando no amanhã. Jesus disse: deixa cada dia o seu próprio mal. Não projete para o amanhã. Viva o hoje na dependência